água que Ele tem para poder dar a cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia, meus irmãos, lá em João, no capítulo 4. João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. No capítulo 4, versículo 3 em diante. Glória a Deus. Passamos esses 3 dias, foram 3 dias intensos, em que Deus, Ele operou na vida de muitas pessoas. Deus, Ele transformou, Deus, Ele reavivou, Deus, Ele acendeu a chama, sabe, do Espírito Santo naquele lugar. Então, o Espírito Santo, ele estava ali naquele lugar. E tenho certeza que você que participou, não saiu de lá do mesmo jeito que entrou. E você que não foi, por algum motivo, que não deu, mas vai ter uma oportunidade ainda, em nome de Jesus, né? Ou se Jesus não voltar antes, amém? Então se prepare, meus irmãos, que temos um pouco menos de um ano para você estar se preparando para estar lá. Só quem esteve lá e viveu é que sabe mais ou menos explicar, porque Jesus, Ele é inexplicável, o poder de Deus, amém? Lá no livro de João, capítulo 4, está escrito assim, no versículo 3: deixou a Judéia, o Senhor Jesus, retirando-se outra vez para a Galiléia. Assim chegou a hora na cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheceste o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me esta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vá e chame teu marido, e volte aqui. Confessou a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste certamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos já tivestes, e este homem com quem tu estás agora não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Até aqui, em nome de Jesus. Essa passagem, ela tem muito a nos ensinar, sabe, detalhe por detalhe, porque Jesus, Ele é a fonte desta água viva, e Ele afirma que aquele que conhecer dessa fonte, nunca mais terá sede. Que fonte é essa? Ora, meus amigos, muitos, infelizmente, ainda no mundo, né, e eu digo até mesmo dentro da igreja, que tem pessoas que ainda são dispersas, tem pessoas que ainda não se despertou, sabe, para aquilo que Jesus, Deus, Ele pode te dar. E muitos procuram por fontes que são supérfluas,
fontes que não preenchem o interior da pessoa. Isso eu falo espiritualmente falando. Tem pessoas que querem preencher o seu vazio, quer preencher o seu interior com coisas do mundo, quer encher o seu vazio, quer encher o seu interior com coisas supérfluas, com a paixão, até vezes com algum costume, ou com algum animal de estimação, ou com algum afazer doméstico, ou com alguma distração mundana, mas logo em seguida essa pessoa percebe que aquilo não foi o suficiente. Ora, este vazio, somente o Espírito Santo é quem pode preencher. Quantos aqui neste final de semana foram cheios da presença de Deus? Quantos aqui nesse final de semana experimentou dessa fonte da água viva, que é o Senhor Jesus? Ora, essa fonte ela não pode secar dentro de você, porque se for realmente o Senhor Jesus, que você abriu o seu coração, abriu o seu entendimento e recebeu essa fonte, nunca mais você terá sede, ou seja, nunca mais você vai depender de coisas, nunca mais você vai depender de pessoas, nunca mais você vai depender de sentimentos algum, porque Deus, Ele é o centro do nosso ser, Deus é a fonte da água viva que está em nós, amém? E alguns ensinamentos que essa palavra nos dá, eu começo aqui no versículo 1, Jesus, Ele entra onde ninguém quer entrar, está escrito assim no 3, né? Versículo 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Ora, tem lugares em que ninguém se dispõe a ir, tem lugares que ninguém se preocupa a ir. Eu falo isso aquele que tem o entendimento do Evangelho, e muitas das vezes precisa cumprir este ide do Senhor Jesus, que Ele falou, né, ide a todo mundo e pregar o Evangelho, a toda pessoa, a toda criatura, a todo aquele que necessita conhecer esse maravilhoso Jesus. Só que quando ninguém tem a disposição para ir em certos lugares, ou em certas casas, ou em até certas pessoas, então Jesus, Ele se dispõe e entra no lugar onde ninguém quer entrar. Assim como eu tenho certeza que o Senhor Jesus, um dia, Ele entrou na minha, Ele entrou na sua casa, Ele entrou na nossa vida, onde ninguém dava nada por você, ninguém dava nada por mim, ninguém se preocupava conosco, e Jesus, Ele foi lá, para estar presente naquele lugar, amém? A segunda lição, Jesus, Ele espera por você. No versículo 6 estava ali, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Essa hora sexta aqui, naquela época, as horas se contavam de 3 em 3 horas. Então, o dia nosso aqui, ele começa à meia-noite. Naquela época, o dia se começava às 6 horas da tarde. Dava 6 horas da tarde, então já era considerado outro dia. E contando isso de 3 em 3 horas, a sexta hora dava por volta de meio-dia. Você vai entender no final o que eu quero dizer com isso. No 7, diz o seguinte, nisso veio uma mulher samaritana para tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. Jesus pergunta para você nessa noite, o que você tem para oferecer para Ele? O que você tem para poder dispor para Ele? Jesus perguntou àquela mulher, dá-me de beber, pois tenho sede. Ora, o que você pode oferecer para Deus, para Jesus? É o seu culto, a sua adoração, essa água que você pode tirar de você para oferecer para Jesus, é o teu verdadeiro louvor, é o teu verdadeiro adoração, a sua dedicação para com a obra de Deus. É isso que Deus, é isso que Jesus, Ele tem sede, vem buscando, Ele busca por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. No 9, ele diz o seguinte, então lhe disse a mulher samaritana,
como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Naquela época, irmãos, os samaritanos eram considerados um povo amaldiçoado. Era considerado um povo, a minoria. Era considerado um povo insignificante. Então os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, porque era quase que uma lei. Você, sendo judeu, você é proibido conversar com essa gente, você é proibido andar com essa gente, você é proibido estar junto com essa gente, você é proibido ao menos sequer cumprimentar essa gente, porque essa gente, segundo eles, são um povo amaldiçoado, segundo as leis e doutrinas daquela época. Só que Jesus, ele estando ali, ele sabia que aquela mulher era samaritana, porque propositalmente Jesus, ele passou por aquele lugar. A Bíblia diz que ele necessitava passar por aquele lugar, porque ele tinha algo para poder fazer na vida daquela mulher. Ele tinha algo para fazer naquele lugar, naquela cidade. Tudo que Jesus faz tem um plano. Tudo que Jesus fez na sua vida vai fazer, é um plano de Deus. Para mudar a sua história, para mudar o seu destino. Ora, Jesus, ele não se importa com a sua origem, assim como Jesus, ele não se importou com a origem daquela mulher. Não importa se você é de uma outra denominação, não importa se você é de uma outra religião, não importa se um dia você errou, você matou, você pecou, não importa isso, o que importa é o que você é no seu interior. Que Jesus, ele conhece o meu interior. Jesus, ele não te rotula como o brasileiro, como o inglês, como o português. Jesus, ele não te rotula como o católico, como o espírita, como o bandista. Não, ele te rotula como algo precioso. Você é uma alma preciosa, você é uma joia rara aos olhos de Deus. Então é isso que Jesus te enxerga, um diamante que tem que ser descoberto e tem que ser lapidado. Permita que o Espírito Santo, ele venha lapidar você. Amém? Jesus te chama para se aprofundar no conhecimento. No versículo 10 está escrito assim, replicou-lhe Jesus: se conheceste o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu me pedirias, e ele daria água. Jesus, ele te convida a se aprofundar no conhecimento de Deus, não na superfície, não conhecer Jesus de boca, não conhecer o Espírito Santo apenas por ouvir falar, não ouvir falar que Deus é bom, ouvir falar que Deus é misericordioso, ouvir falar que Jesus é o Salvador. É a hora de você sair da superfície e mergulhar nessa fonte da água viva, fonte que somente este Deus é que pode te dar, para que assim você, estando mergulhado nessa fonte, dentro de você também vai jorrar esta água viva. Porque quando Deus, ele entra na vida de uma pessoa, o milagre, a transformação, ela é transbordante. Ela transforma não somente a sua vida, mas de todos aqueles que estão à sua volta, de todos aqueles que estão ao seu redor, de todos aqueles que estão ao seu alcance. Está na hora de você se dedicar mais ao Espírito Santo, se dedicar mais ao Senhor Jesus. Deixar de ficar espécie. Ora, é hora de você, por exemplo, se preparar quando você vem à igreja, quando você vem a um culto, participar de um culto, participar de uma reunião. Desprenda-se de todas as coisas. Pegue isso, abrace isso como um compromisso, onde nada nem ninguém pode tirar o seu foco, nada nem ninguém pode te distrair. Ora, tem pessoas, tem pessoas que infelizmente estão dentro da igreja,
mas ainda estão dispersos. Tem pessoas que ainda estão dentro da igreja e passa anos e não se despertou ainda para o que Deus Ele quer fazer na sua vida, não se despertou ainda para o que Deus precisa que você faça no reino dEle. Eu não consigo, por exemplo, meus irmãos, entrar dentro da igreja e ficar tempos e tempos ali, sem fazer nada para Deus, sem fazer nada para o reino de Deus. Eu pergunto: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça para o teu reino? Eu preciso me sentir útil no reino de Deus. Não por interesse de algo, que se eu fizer para Deus aquilo, automaticamente Ele está me devendo e Ele tem que... Não, devemos prezar, devemos lutar todos os dias pelo bem mais precioso que Deus nos deu, o direito de termos a salvação eterna, e assim fazemos morada lá em cima, sabe, na mansão celestial, junto com Ele. Amém? No 11, diz assim: respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Ora, ela não percebeu naquela hora, porque como ela estava ali tirando a água, Jesus, ele pediu: me dá água para eu tomar. Então imagino que ela estava com o vasilhame dela ali, para tirar a água, certo? E com o copo dela para tomar água. Ora, Jesus, ele quer o quê? Intimidade. Ele quer te chamar para ter intimidade com Ele. O que eu entendo com isso? Sendo ela uma pessoa estranha, tendo ela o seu pertence pessoal, logicamente, ela não ia dispor, sabe, vamos supor, do seu copo para uma pessoa estranha tomar. Eu tenho certeza que muitos aqui, por exemplo, igual a irmã, vou te dar o exemplo da irmã aqui, ela está tomando água nessa garrafinha, pertence, é algo pessoal dela, ela não vai pegar essa garrafinha, dar para outra pessoa estranha tomar, e depois ela vai tomar. Acho que ninguém faria isso, a não ser que a pessoa fosse o quê? Muito íntima. Por exemplo, eu posso tomar água no meu copo ou na minha garrafinha e dar para minha esposa tomar, porque ela é uma pessoa íntima minha, e vice-versa. Então, se Jesus ele pediu àquela mulher assim: dá-me água para beber, o que ele quis dizer isso? Eu quero intimidade contigo. Jesus, ele não quer uma amizade de conhecido. O que é amizade de conhecido? As mulheres que têm esse dom, Por exemplo, você está na fila de supermercado, não conhece a pessoa, do nada, 5 minutos depois, já está trocando o telefone, já virou amiga. Está num posto de saúde ali, já começa a conversar com a pessoa, já virou uma amizade. Ao contrário eu, por exemplo, eu entro mudo e saio calado. Se a pessoa não falar comigo, eu fico na minha. Mas não, a mulher, a criança tem esse dom. Isso eu acho bom, eu acho legal isso. Porque abre portas e condições para a comunicação. Amém? Jesus não quer uma amizade de conhecido, Ele quer intimidade de amigo. Aquele que é o seu amigo do peito ali, você tem intimidade com ele, de expor o teu problema, de conversar, de pedir um conselho. Você também que é de Deus, você tem intimidade com aquele amigo de levar uma palavra de conforto, de levar uma palavra positiva, de levar uma palavra, sabe, de salvação, sabe, de erguer aquele amigo, de ajudar aquela pessoa a levantar. Intimidade. Jesus, ele quer intimidade com você, comigo. E que para isso aconteça, é necessário você mergulhar nessa água. Água que sara, água que cura a dor da alma, a dor do espírito. Eu não sei como você está aqui essa noite, eu não sei o que tem acontecido com você. É aquele ditado, o sorriso no rosto, mas o coração apertado. Somente Jesus
é que pode resolver todos os seus problemas. É somente Jesus, o Espírito Santo, é que pode te guiar, te orientar. É somente o Espírito Santo é que pode tomar o controle da sua vida. Quando você tiver sede deste Espírito, tiver sede desse Jesus. Amém? Ora, Jesus então disse a ela: vá lá e busque teu marido e traz ele aqui. E essa mulher confessou: não, eu não tenho marido. Ora, por que aquela mulher, ela foi buscar água naquela hora, né, a chamada hora sexta, por volta de meio-dia? Porque é um horário onde a maioria das pessoas que tiveram que buscar água, geralmente eles vão cedo, né, que a pessoa precisa da água cedo, para fazer uma comida, né, para lavar um vasilhame, para se banhar, enfim. Então as pessoas iam àquele poço, iam cedo, porque tinha todo o dia para, né, cumprir os seus afazeres. Ela, porém, ela foi naquele horário. Por quê? Por conta da sua situação, por conta da situação de vergonha. Aquela mulher, ela já teve 5 maridos, e aquele marido que estava com ela ainda não era dela. Ou seja, poderia ser o quê? Um amante, por assim dizer. E a mulher naquela condição, naquela época, era julgada a condenação de pedra, condenação de morte. Aquilo era uma maldição. A mulher que não tinha um marido naquela época era considerada uma mulher infeliz, uma mulher amaldiçoada. Quem sabe então essa mulher, ela carregava essa amargura dentro dela, ela carregava essa tristeza dentro dela, carregava essa vergonha dentro dela. Assim como muitos de nós, quando chegamos, sabe, na presença de Deus, como chegamos à casa de Deus, na derrota, na vergonha, numa situação deplorante, situação que a gente tinha vergonha até de comentar, a não ser se fosse uma pessoa muito chegada, muito amiga. E Jesus, ele disse assim, ó: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que diz: ah, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou numa situação onde eu não sei o que eu vou fazer, onde eu não tenho uma luz, onde eu não tenho uma esperança. Eu estou numa situação onde eu não sei o que eu devo fazer. Eu não encontro um caminho, eu não encontro a luz, eu não encontro uma estrada. Jesus disse: aquele que provar desta água que eu tenho, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai procurar por recursos que não vai resolver o teu problema, não vai resolver a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, você é revestido do poder de Deus, você é revestido do Espírito Santo. Então nenhuma outra água vai servir para você, a não ser a água do Altíssimo, a água que sai do trono de Deus para dentro de você. E essa água em você, ela vai jorrar. Essa água em você, ela vai servir para que outras pessoas, elas possam encontrar a verdadeira fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Então aquela mulher, ela reconhece, dizendo o seguinte: Jesus, eu reconheço que tu és o profeta. Porque ela achou que era uma pessoa qualquer, um estranho qualquer, até ela perceber quando Jesus, ele aponta justamente onde doía nela. Ele foi diretamente naquela ferida da alma dela. Porque como ela estava ali naquele lugar, então ninguém a conhecia. Então Jesus ali era um estranho para ela. Como que ele sabia o que estava acontecendo com a minha vida?
como que ele sabia quem eu era, como ele sabia quem eu tinha, o que eu tinha, até que Jesus, ele se revela para ela e diz tudo aquilo, sabe, que ela precisava ouvir. Muitas das vezes nós somos teimosos, muitas das vezes os nossos olhos espirituais estão fechados para aquilo que Jesus, para aquilo que Deus, ele quer falar conosco. Então é necessário que o Senhor Jesus, Deus, ele toque na sua ferida, toque naquilo que mais te incomoda, que dói, para você perceber que só o Senhor é Deus, para você perceber que Ele é o Senhor, Ele conhece todas as coisas e Ele tem a solução para todas as coisas. Amém? Então é hora de você se aprofundar, é hora de você lutar por aquilo que você quer vencer. Volto a dizer, aquele que esteve no nosso encontro, no nosso imenso, você recebeu a porção do Espírito Santo naquele lugar. A Bíblia está escrito: e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos aqui foram tocados pelo Espírito Santo naquele lugar? Então, em nome do Senhor Jesus, você tem este poder. Poder de quê? Poder de lutar pela tua vida, poder de lutar por um ente querido seu, um parente seu. Ora, nós conversávamos ontem no GC, eu conversava com um casal no GC ontem, e a gente falava sobre esse assunto, que Deus, dentro de cada família, Ele levanta um guerreiro, para lutar, para pelejar, que através daquela pessoa, usada por Deus, Ele pode transformar, Ele pode trazer toda a casa, toda a família para a presença dEle. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé nesta noite. Você vai receber em tuas mãos uma garrafa com água. Amém? E você mesmo vai apresentar essa água para Deus. Você mesmo vai consagrar essa água para Deus. Porque é hora de você não depender mais de outras fontes. É hora de você usar a força do Espírito Santo que está em você. Sabe, usar a tua fé. Os diáconos vão entregar para você, para cada um de vocês, essa garrafinha com água. E vamos fazer aqui o nosso corredor, o corredor dos milagres. Você vai passar neste corredor com toda a tua fé. Você vai passar nesse corredor com toda a sua convicção. E chegando até o altar, você vai apresentar essa água, sabe, para Deus Ele consagrar. Mas em nome do Senhor Jesus, enquanto eles terminam de entregar a água. Glória a Deus. Por que consagrar a água? Tem gente que acha assim que é besteira. Nós temos que consagrar, pôr óleo ungido. Gente, se o mundo consagra as coisas para Satanás, para você ter uma ideia, obrigado, que eu também quero a minha, né? Para você ter ideia, todo o primeiro capítulo da novela de uma certa emissora é consagrado aos orixás. Para quem não sabia disso, para que com o intuito de prender a sua atenção e com isso abrir uma brecha, uma janela, para que o diabo entre na vida da pessoa e faça um estrago, através de ensinamentos que para eles é normal. Por que eu não posso consagrar a minha vida? Por que eu não posso consagrar tudo que eu tenho? A palavra de Deus diz o seguinte: tudo que tens, consagre ao Senhor. Amém? Você vai receber uma unção. Nessa água você vai parar em frente aqui a esse altar. O altar é a fonte da água viva. Porque se o Senhor Jesus, eu tenho certeza, Ele está presente neste lugar. Abra sua garrafa para você receber a unção em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a
sede que havia. Podem vir para frente do altar, por favor, pode se espalhar por aqui. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Beber, mas tenho sede. Não quero Em espírito de oração, você que já está aqui na frente, em outras vai falando com Deus neste momento. Vai pedindo a Deus para que essa água ela venha jorrar de dentro de você. Essa água ela venha te preencher. Abra a tua boca e fale com Deus que está presente aqui neste lugar. Este altar onde tem a fonte da água viva, onde o Senhor Jesus está aqui tocando na vida de cada um de vocês. Jesus, Ele tem algo muito de especial para você. Jesus, Ele é a única fonte para a sua vida, para saciar a sua sede. Aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és, Faça dessa canção a sua oração. porque a minha alma Declare que Deus, o Senhor Jesus, é algo que você tanto espera, é algo que a sua a alma tanto fonte espera. da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Tu és por quem a minha alma esperou. Ah, Jesus está aqui para saciar a tua sede nesta A noite. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é a salvação da tua vida, a salvação da tua alma. Pois tenho sede, Peça a não Deus para quero Ele dar de mais beber para a sua vida. buscar em outras fontes. Em nome de Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Em nome do Senhor Jesus, levante essa água para os céus e apresente ao Senhor Deus. E consagre você essa água. Peça a Deus para que Ele derrame uma porção desta água da vida dentro dessa garrafinha de água. E você vai usar a sua fé. Peça a Deus para que derrame, sabe, da unção, do fogo poderoso nessa água. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, essa garrafinha com água que cada pessoa está segurando. Meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Deus, venha derramar, meu Pai, do teu poder, venha derramar, Senhor, da tua unção, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, Deus, consagrar dessa água, que seja, meu Deus, uma porção, meu Pai, da fonte da vida, Senhor. Que quando essa pessoa usar da fé, meu Pai, milagres extraordinários vai acontecer. Sim, meu Pai, haverá cura, meu Deus, dentro da casa dela. Haverá, meu Deus, libertação, meu Pai, dentro da casa dela. Sim, meu Deus, portas serão abertas. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, meu Deus, a vida de cada um. Meu Deus, que cada um aqui presente, Senhor, venha se transformar, meu Pai, em ferramentas, venha se transformar, Senhor, meu Deus, em vasos, meu Pai, usados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Levante essa garrafa para o alto, repita comigo: Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu consagro esta água a Ti. Coloca, Senhor, do Teu poder, coloca, Senhor, do Teu fogo,
Meu Deus, onde eu usar dessa água, meu Deus, que o teu milagre venha acontecer, que a manifestação do teu poder venha, meu Pai, acontecer, meu Deus, na minha vida, para que o teu nome, ele venha a ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê diz amém. Graças a Deus, amém. Salvador, Glória a Deus. Tu és por quem a minha alma esperou. Cante. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus. Faça dessa canção uma tua oração para Deus nessa noite. O meu Salvador, Tu és. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte venha de encontro a Deus, a teus filhos, filhas. Venha de encontro a Deus, a teus servos. Meu Deus, cada homem, mulher, jovem, pai e criança. Ó Senhor, meu Deus, nessa noite, que tu seja, Senhor, nosso Salvador. Que tu seja, Deus, a fonte da vida. Que tu seja, meu Deus, a fonte da água da vida. Grandioso é tu. Louvado seja Deus. Amém. Ora, esta água que agora está consagrada com o poder de Deus, você vai levar para a tua casa. Você vai usar a tua fé. Você vai pôr na comida. Você vai fazer um suco. Amém. Você vai ungir. Você vai, pensar naquela pessoa que precisa deste encontro com Deus, aquela pessoa que precisa de um milagre. Você pode tomar essa água, pedindo a Deus que venha de encontro a essa pessoa, representando essa pessoa, amém? Na próxima quarta-feira você vai trazer essa garrafinha com água, né? Vai trazer ela cheia com a água da sua casa, né? Para receber mais uma unção, amém? E convide mais uma pessoa. Convide, o teu parente mais próximo, o teu vizinho, o teu amigo, para conhecer, para receber dessa fonte da água da vida que está aqui neste altar, que está aqui presente na sua vida. A sua vida será testemunho, a sua vida vai ser a ponte para esta pessoa chegar até a presença de Deus. Que você seja usado, que você seja ferramenta, vaso nas mãos de Deus, amém? Que esse vaso venha a ser cheio do Espírito Santo, venha a ser cheio dessa água da vida, amém? Para que você possa transbordar na vida, da sua casa, do seu parente, aquele amigo. Deus vai colocar em teu caminho aquela pessoa que precisa encontrar dessa água da fonte, e você vai ser usado em nome do Senhor Jesus, amém? Erga a tua mão nessa noite. Vamos terminar esse culto abençoado, e você, eu tenho certeza, vai estar saindo daqui com mais uma porção do poder do Espírito Santo, amém? Eu termino o culto dessa noite dizendo: e que o amor de Deus Pai, e que a graça preciosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um presente, hoje, amanhã e para todos sempre, amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor.